Boa noite a todos, tive o prazer de cumprimentar aqui. Muito bom você estar aqui conosco nesta noite. Como está ali, o tema da mensagem dessa noite é Jesus, a esperança para você. Jesus é a nossa esperança. E vamos estudar isso a partir de Hebreus 6, dos versos de 13 até o verso 20. Foi pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo que nós podemos ter a esperança, assim como a certeza da vida eterna, lá no céu com Cristo. E em um mundo de caos, um mundo cheio de problemas, aflições, de tanto sofrimento que a gente vê, as pessoas buscam esperanças por dias melhores, buscam um dia sem tantas dificuldades, um dia sem tantos problemas. Mas é somente um lugar, ou melhor, somente uma pessoa onde nós não nos decepcionaremos, onde podemos de fato ter esperança, que é Jesus Cristo. E essa pessoa é Jesus. Hoje em dia é comum encontrarmos pessoas sem qualquer esperança, encontrarmos pessoas que no passado tinham sonhos, no passado tinham planos, desejos de uma vida melhor, elaboraram diversas expectativas e por algum motivo ou outro agora estão frustradas, estão desanimadas, sobrecarregadas e simplesmente não vê mais perspectiva de um futuro melhor, não tem mais esperança de um futuro melhor. Talvez seja porque se decepcionaram com alguém, ou porque as orações não foram respondidas como elas quisessem que fossem respondidas. E é fácil se desesperar quando a gente não vê solução para algum problema nosso, seja um problema familiar, espiritual, financeiro. Talvez você não veja solução para a sua vida financeira, sua vida familiar, seus filhos, pais, irmãos, seja quem for. Talvez seja uma enfermidade que tem lhe assolado. Seja qual for o problema, tem desanimado. Mas em Jesus você pode encontrar esperança. Jesus nos diz que a gente enfrentaria tribulações neste mundo, mas deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Nós podemos descansar em Jesus Cristo. Hebreus é uma carta no qual a gente não sabe quem é o autor, quem escreveu ela, mas ela foi escrita entre os anos 64 e 67, no mais tardar 70 depois de Cristo. E o título tradicional Carta aos Hebreus reflete a antiga ideia de que os destinatários dessa carta eram judeus, ou muitos gentios convertidos ao judaísmo também, e agora eram cristãos e lutavam contra ideias e desejos de retornar antigas práticas judaicas. E o texto de Hebreus por si mesmo, na realidade, conclui isso. Os repetidos apelos do autor à perseverança na fé e as advertências contra os perigos de deixar a comunidade cristã, de sair do reino de Deus, o cristianismo, são uma mostra de que os signatários estavam tentando, ou estavam lutando, melhor dizendo, contra os perigos de voltar ao judaísmo. Nos fala o texto de Hebreus sobre a superioridade de Cristo em relação aos sacrifícios, aos rituais mosaicos, rituais da lei de Moisés e também sobre a superioridade aos anjos. E parece então que a igreja primitiva aqui acertou em dizer que carta aos Hebreus de fato é uma carta a judeus recém-convertidos a Jesus Cristo. E vamos ver esta noite que a gente vai ver que Jesus é a esperança que nos mantém
firmes. A gente pode ser abalado por diversas questões da nossa vida, mas se estivermos firmados em Jesus, nós podemos ter a esperança como âncora para a nossa alma, ao nos manter firmes para ter certeza de uma vida eterna com Cristo Jesus. Vamos então ler o texto bíblico de Hebreus 6, 13 ao 20. Quem desejar acompanhar também está projetado ali. Diz assim o texto bíblico: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhe é superior, o juramento servindo de garantia põe fim toda a discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos a esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Estar orando. Ó Pai, obrigado por vida de cada um que está aqui esta noite. Eu te peço que fale aos nossos corações, Senhor, e transforme como deseja, Senhor, nos use como deseja, Senhor, nos ajude a ter esperança em Ti, a descansarmos em Ti, lançarmos todo o nosso fardo, toda a nossa ansiedade em Ti, de fato sermos revigorados, alegres em Tua presença, sabendo que Tu nos consola, que Tu está conosco e não nos abandona. Te peço, Senhor, transforme as nossas vidas, Senhor, para que não seja apenas mais um culto, mas sejamos transformados por Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ver nesta noite, então, motivos para ter esperança. O primeiro motivo é que Jesus é superior a tudo. As promessas de Deus a Abraão são registradas aqui pela primeira vez lá em Gênesis capítulo 12. E elas são repetidas em vários lugares, nos primeiros capítulos de Gênesis, como no capítulo 13, 15, 17, 18 e o 21 também. Mas essa citação que lemos de Hebreus 6, 13 a 14, ela não se refere a nenhuma dessas passagens aqui que eu falei de Gênesis, mas Gênesis capítulo 22, 17, onde na narrativa de Gênesis 22, nos é dito que esse foi um teste para Abraão. E tal era a sua fé, que lá em Hebreus 11, 19, declara que Abraão cria que Deus ressuscitaria Isaque dentre os mortos para cumprir a promessa divina no último momento. Deus, então, impediu que Abraão sacrificasse Isaque, mas Isaque foi fiel até o último momento e sacrificaria seu filho, caso Deus não tivesse impedido. Depois da narrativa ali, Deus impediu o sacrifício, Deus proveu um cordeiro, no qual foi pego em meio aos arbustos. Então foi feito o holocausto e o sacrifício para Deus. Então aqui Deus não apenas reiterou suas promessas, não repetiu suas promessas, mas jurou em cumpri-las. E é esse o juramento que o autor se refere aqui em Hebreus 6, 13 a 14. Quando Deus fala, não há ninguém maior a quem ele possa apelar, portanto, ele afirma que sua promessa para Abraão, Deus jurou a si mesmo, porque há ninguém superior ao nosso Deus. Como eu te falei na introdução, a carta aos Hebreus possui fortes argumentos sobre a superioridade de Cristo em relação a outras questões,
a superioridade de Cristo sobre a lei de Moisés, sobre o próprio Moisés e sobre os anjos também. E aqui no capítulo 6 de Hebreus verso 13 ao 16, verificamos a superioridade de Cristo em todas as coisas. Lembrando aos irmãos aqui que Jesus, ele possui todos os atributos divinos. Jesus é o próprio Deus. Ele possui a mesma essência de Deus, o que inclui o poder e a soberania de Deus também. E aqui logo no verso 13 de Hebreus 6, verificamos que não há ninguém superior ao nosso Deus. Logo, não há ninguém superior ao Senhor Jesus Cristo. E por isso, Deus jurou por si mesmo. Aí, prosseguindo a narrativa, o texto bíblico, verificamos a promessa de Deus a Abraão a respeito de sua descendência e que o juramento é uma garantia de cumprimento da promessa. Mas não é nada mais sublime, nada mais supremo do que o nosso Deus. E uma das características dos autores bíblicos é a característica de exaltar a Jesus Cristo, exaltar os atributos de Cristo, exaltar a autoridade que Jesus Cristo possuía, sua majestade, sua supremacia, exaltar por quem Jesus é. E um dos grandes erros que nós podemos cometer hoje é exaltar a criação no lugar do Criador. É exaltar a nós mesmos no lugar do nosso Deus. Talvez um culto com muitos atrativos, onde as pessoas se sintam bem, felizes, com coisas que não pertencem à vontade de Deus, atrai mais gente. Mas não é nosso propósito esse. Nosso propósito é cultuar a Deus. Nosso propósito é satisfazer a Deus. Nosso propósito é glorificar a Deus. Nosso propósito é sermos bíblicos. Então, isso seja no culto, ou seja no nosso dia a dia, devemos sempre colocar Deus no seu devido lugar. Em que sentido? De cultuar a Deus e não a nós mesmos. Devemos sempre louvar e glorificar o nome de Deus. Seja no nosso dia a dia, ou seja na igreja, que o nosso viver e o nosso culto seja agradável a Deus, dando glórias e louvores ao nosso Deus, porque não há mérito nenhum em nós, nada faríamos separados de Cristo. Hoje a gente estudou no EBD, se não fosse Deus a gente nem existiria mais, mesmo que Deus tivesse nos criado, nós não estaríamos aqui, porque só existimos até o dia de hoje porque Deus existe e nos mantém vivos. Hoje, na atualidade, as coisas estão um pouco diferentes como era no passado. Estamos vivendo uma época de uma modernidade líquida que se fala, que tem invadido as famílias. Mas antigamente a palavra do pai como uma ordem dada e ai do filho se retrucasse, a autoridade era muito mais bem vista. Hoje as pessoas têm dificuldade com autoridades. Pode ser a autoridade do pai ou da escola, por exemplo, a autoridade dos professores, são facilmente desrespeitados. Mas antigamente se tinha uma visão maior sobre as autoridades. E guardadas as devidas proporções, Deus tem autoridade sobre as nossas vidas. Ele sempre vai ter autoridade nas nossas vidas. Mesmo que nós tentamos negar a Deus, Ele vai ir a ser superior a nós, ser autoridade em nós. E só nós podemos agir livremente contra a vontade de Deus quando Ele permite que nós agimos contra Ele. Que a gente possa aqui olhar para Hebreus e termos a plena certeza de que a nossa esperança não é vã. Pois nada, nenhum poder, nem mesmo Satanás pode impedir Deus de fazer aquilo que Ele pretende fazer. Nada é superior ao nosso Deus, ou sequer tem poder semelhante ao nosso Deus. Se você puder, faça um esforço em sua casa e leia a carta de Hebreus em sua plenitude, todos os capítulos, e você vai ver que Jesus Cristo é colocado acima de tudo, como Jesus é exaltado nessa carta, e
por isso devemos confiar nele, por isso podemos ter esperança nele, porque nada é superior a ele. A Bíblia nos mostra como perfeito, como incomparável é o nosso Deus. E ele não mente, ele é verdadeiro. O que ele prometeu vai se cumprir, e a sua autoridade está sobre todas as coisas. Trazer uma ilustração para mostrar sobre a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Provavelmente você já ouviu essa ilustração de alguma maneira. Tem diversas versões dela. E essa aqui trata a respeito do presente de um bruxo. A história diz assim: conta essa história que em diversas... Essa história que um bruxo que ouvia o programa de rádio, ele desejou pregar uma peça de uma senhora que ligou para a rádio pedindo alimento. Essa senhora estava sem nada de comer em casa, então ele ligou para a rádio e disse: eu preciso de alimento, alguém pode me ajudar? Aí essa pessoa, esse bruxo que fazia bruxaria no caso, ele ouviu essa senhora e disse: olha, vou fazer uma peça para a senhora. Vou no supermercado, vou encher o carrinho de compras e levar até ela. Quando ela perguntar quem comprou isso, quem entregou esses alimentos, diga que é o diabo. Assim, as pessoas foram entregar esses alimentos até a casa da mulher, dessa senhora, e ela recebeu com alegria e foi lá logo receber esses alimentos, guardar em suas prateleiras lá em sua casa. Aí, depois que entregaram os alimentos, perguntaram para a senhora não quer saber quem enviou esses presentes? A mulher respondeu o seguinte: não, meu filho, eu não quero saber, não é preciso saber, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Essa citação traz a ideia de que até o diabo está sob o domínio do nosso Deus. A gente pode tentar enganar as pessoas, a gente pode tentar enganar qualquer coisa, mas a Deus a gente não engana. Tudo está abaixo do nosso Deus. E até anjos e demônios obedecem ao nosso Deus. Primeiro motivo você ter esperança, então, é que Jesus é superior a tudo. E o segundo motivo para ter esperança é que Jesus não mente. Quando a gente olha para Abraão, vemos que Deus cumpre as suas promessas. Imaginemos então, irmãos, Abraão, a quem foi antecipado a posse da terra prometida, mas ainda não era para viver essa terra, ainda não era um tempo para chegar até lá. Havia apenas a família dele, não havia nação de Israel ainda. Imaginemos então os descendentes de Abraão fugindo dos egípcios, atravessando desertos, um calor muito forte, passaram por rios, lugares muito difíceis. Antes disso, quanto tempo esperaram para se cumprir a promessa de Deus de uma terra prometida? Quanto tempo esperaram? Mas essa promessa chegou. Qual foi o resultado? Deus cumpriu o que Ele prometeu. A promessa se cumpriu, porque Deus sempre cumpre o que Ele diz. Por exemplo, se Ele diz que vai voltar, e Ele diz isso nas Escrituras, é certo que Ele vai voltar, Ele não vai mentir, Ele não mentiu. Deus cumpre as suas promessas. Para nós pode parecer demorado, mas está no tempo exato do nosso Deus. Aqui, continuando lendo o texto bíblico, versos 17 e 18, a gente lê: por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. As pessoas apelam, as pessoas juram por Deus, juram a Deus.
Elas não juram por si mesmas por algo que é inferior, mas por Deus que é superior. E o objetivo aqui do apóstolo, de quem escreveu esse texto, é mostrar que tanto quanto tudo que poderia ser feito, havia sido feito por Deus. Na verdade, Deus não podia jurar por alguém maior do que Ele, porque não havia ninguém superior a Ele. A gente lê ali, seu propósito era imutável. A imutabilidade de Jesus Cristo, do nosso Deus, significa que não há em Deus mudança nenhuma. Ele não muda de propósito, Ele não muda de pensar, Ele não muda de natureza. Deus é sempre o mesmo Espírito pessoal que atua em nós, que atua no mundo, que transforma nossas vidas e age por seu santo amor. Deus pretendia mostrar aqui, da maneira mais solene, que seu propósito para o seu povo não mudaria. Os planos de Deus não mudam. Aí toda a esperança que podemos ter no céu está nesse fato, que Deus não muda as suas promessas, que Ele prometeu vai se cumprir, a vida eterna vai se cumprir, a salvação se cumpre em nossas vidas, tudo que prometeu se cumpre. Muitas coisas já se cumpriram, muitas coisas há de se cumprir, porque Deus não muda. Se Deus mudasse os seus planos, se Ele fosse controlado por um mero capricho seu, se Ele quisesse uma coisa hoje e outra manhã quisesse outra coisa, quem poderia confiar num Deus que está sempre mudando de ideia? Como poderíamos confiar em Deus e diz que teremos a vida eterna, se Ele muda de uma hora para outra, como nós, seres humanos, podemos mudar? Mas Ele não é como nós, Ele não é levado por circunstâncias, não é levado por desafetos muitas vezes. Ele não é imutável, Ele cumpre o que promete. Ele cumpre o que promete, assim como o fazendeiro muitas vezes sabe pelas estações que vão vir, o que vai acontecer na próxima safra, o que vai acontecer no futuro. Nós temos a Bíblia mostrando o que vai acontecer no nosso futuro. Nós temos sinais que são escritos lá em Mateus 24 e em outros evangelhos, que mostram, que apontam para a volta de Cristo, a volta de Cristo está cada vez mais perto. Rumores de guerra, guerras, epidemias, pandemias que vivemos, tudo isso mostra que a volta de Cristo está mais perto e que ela é certa. Então podemos ter certeza disso. E quão grato nós devemos ser, porque Deus tem um propósito imutável, e que isso foi confirmado por juramento solene dele por Ele mesmo. Ninguém poderia honrar um Deus que mudasse o propósito, que fosse inconsistente, mas esse não é nosso Deus. Nosso Deus é consistente com aquilo que Ele é, o seu próprio caráter. E toda a esperança que o homem pode ter deve ser depositada então no nosso Deus. Deposite a sua esperança em Deus, porque a Deus não é como seres humanos, falhos, pecadores que mudam e nossa confiança fica abalada. Fazer uma ilustração sobre confiança, uma ilustração que diz o seguinte: certo homem estava dirigindo pelas rodovias e estava em direção ao seu trabalho, com papéis de suma importância para seu chefe, para a vida financeira da empresa na qual ele trabalhava. Ele não podia perder esses papéis que estavam no seu carro. Mas, no meio do caminho, furou o pneu do carro. Aí, claro, tinha o step e foi lá trocar o pneu do carro. Então, com uma certa dificuldade, ele encostou o carro no meio-fio e preparou-se para a batalha ali da troca do pneu. Conseguiu fazer então toda a função, ergueu o carro, trocou o pneu, já estava fechando o porta-malas, quando uma caminhonete bateu com tudo na lateral do carro. E ao bater no carro, os papéis importantes saíram voando. O vidro quebrou, os papéis saíram do carro, os papéis que ele devia levar até o seu chefe. E ele ficou desesperado. O que ele iria fazer? O que ele iria contar para o seu chefe? O
chefe não ia acreditar nessa história, embora fosse verdade, que o pneu furou, ele parou na rodovia, bateu o carro e voou os papéis. E ficou desesperado. Então começou a pensar no que faria. Então decidiu, vou contar a verdade, vou falar e esperar que ele acredite. E foi até lá o seu chefe contar a verdade. Ele contou toda a história, falou que os papéis voaram, estavam no asfalto, ele entrou no trabalho, nervoso, e respondeu às perguntas do seu chefe sobre tudo o que aconteceu. E por mais difícil que parecia, o chefe acreditou naquela história do seu funcionário. Ele estava com medo que o chefe não ia acreditar nele, porque poderia ser uma história, porque era uma história mirabolante demais. E por que ele tinha desconfiança que o chefe acreditaria nele? Porque os seres humanos são falhos e mentem. Porque os seres humanos mudam de propósito. Porque os seres humanos mudam sua versão da história para tirarem proveito próprio. Mas Deus não é assim. Nós não precisamos ter medo de Deus como esse funcionário que teve medo do seu chefe. Deus não muda, seu caráter é perfeito. O que ele fala vai acontecer. Então essa história, apesar de ser verdade, ser uma menção, melhor dizendo, ela retrata que muitas vezes temos dificuldade de acreditar no que as pessoas dizem, mas não podemos transportar essa dificuldade para o nosso Deus, porque Deus não é como nós. Se nossos olhos se voltarem para o ser humano e pensarmos que Deus é igual a nós podemos até duvidar dele. Nossos olhos devem voltar para as Escrituras e ter certeza que essa é a própria revelação do nosso Deus. Nós devemos fixar nossos olhos em Deus e não fixar os olhos em seres humanos. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, vemos outra promessa, a promessa do Messias. Quanto tempo o povo esperou pela vinda do Messias? Mas qual foi o resultado final? O Messias veio. Jesus Cristo veio. E por Jesus Cristo nós temos uma âncora onde podemos firmar o navio da nossa vida, onde podemos descansar. E trata-se de uma âncora firme e segura. Jesus é aquele que nos mantém firmes. Ele está firmado no próprio Deus, porque Ele é o próprio Deus, e a nossa vida deve estar então firmado nele. Onde estaremos morando com Ele? No céu também, um dia. E o terceiro motivo para você ter esperança é que Jesus então é a âncora que firma a sua vida. Nos versos 19 e 20, nós lemos que temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, que era a representação máxima da habitação de Deus. A relação de Deus com o seu povo máxima era lá no Santos dos Santos. Ele fazia isso durante um período cerimonial, no dia da expiação. Essa cerimônia acontecia então uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrava lá para fazer a expiação. E nesse dia então, o sumo sacerdote entrava neste local, entrava na presença de Deus para oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados e pelos pecados de todo o povo. E na cruz, Jesus se fez sacrifício por nós. Por isso nós não precisamos mais fazer sacrifícios, porque Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Ele mesmo se ofereceu como sacrifício vivo por nós. Ele derramou o seu sangue precioso por nós, expiou nossos pecados, anulou a nossa culpa. Nenhuma condenação há para aqueles que então estão em Cristo Jesus. O sacrifício na cruz é suficiente para salvar a todos, mas só eficaz em quem crê
nele. Somente quem crê nele tem seus pecados perdoados. Então você precisa crer em Jesus para ser salvo, para ter seus pecados perdoados. A salvação é um ato imerecido de Deus para nós. Nós não merecemos a salvação, mas Deus nos salva. Simplesmente precisamos crer nele como único e suficiente Salvador. Tendo feito isso, podemos ter a nossa âncora firmada nele, ter nossa fé inabalável nele, e teremos a vida eterna com ele. Olhamos o verso 20 de Hebreus 6, verificamos que Jesus Cristo se tornou sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Temos aqui a plena certeza que a nossa esperança não é vã, pois este é o cumprimento de profecia que está lá no Salmo 110, versículo 4, que é aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, e se cumpriu, porque tudo se cumpre conforme Deus promete. Melquisedeque aqui prefigurava Jesus Cristo, é um tipo de tipologia de Cristo, uma figura de Cristo, uma pessoa que então apontava para Cristo e fazia o sacrifício, e depois Cristo se fez sacrifício por nós. Deus é o Deus que se relaciona com seus filhos. Deus se relaciona com cada um aqui, que faz questão de falar, faz questão de direcionar as nossas vidas. Devemos sempre buscar o auxílio do nosso Deus nessa caminhada, nessa breve caminhada que temos aqui na terra. Talvez com muita sorte, chegando aos 100 anos, e vai ser difícil. Isso é muito pouco, se pensarmos numa eternidade. Às vezes passamos por situações adversas, sentimentos complicados que abatem a nossa alma, mas podemos buscar refrigério e consolo no Senhor. Às vezes parece que fomos abandonados por Deus, e esses são os piores sentimentos que podemos ter na vida, de sentirmos sozinhos sem Deus. Essa sensação de abandono parece que acontece muitas vezes quando a gente mais precisa de Deus, estiver mais enfrentando dificuldades, parece que então fomos abandonados e Deus não está conosco. Por exemplo, quando enfrentamos situações difíceis, não sabemos o que decisões tomar, perguntamos para Deus o que eu faço, parece que Ele fica em silêncio. Quando coisas difíceis acometem nossas vidas, podemos chegar até depressão, porque são batalhas muito fortes que enfrentamos, que acometem a nossa alma. Ou acontece com um profundo desastre que coloca qualquer pessoa em crise. Nesses momentos, mesmo quando não ouvimos a voz de Deus, podemos ter certeza que Ele continua conosco. E por que Ele continua conosco? Porque Ele disse que continua conosco, que continuaria conosco, que Ele não nos abandonaria. Quando Jesus Cristo ia subir aos céus, o que Ele disse? Que Ele deixou o Espírito Santo conosco, e Ele seria o nosso Consolador. E se Ele disse, é verdade, o Espírito Santo está conosco. Então mesmo você se está abandonado por Deus, Ele ainda está contigo. Imagine agora, você perdendo tudo, completamente tudo em sua vida. Filhos, casas, o meio de sustento, passa a ter um relacionamento horrível com o seu cônjuge, com a sua família, ser cometido por uma doença terrível. Talvez até os seus filhos venham a morrer. O que você faria se tudo isso acontecesse ao mesmo tempo? Você perdesse tudo. Talvez você poderia pensar, eu choraria por todas essas coisas ruins que aconteceram comigo. E que a ira do Senhor está sobre mim. Eu quero pedir a Deus socorro, mas Ele não vem ao meu encontro. Imagine então que agora você foi até Deus pedir por esse socorro, mas Deus fica em silêncio. Deus não responde a sua oração no pior momento de sua vida. Ele fica em silêncio. O que fazer agora? A Bíblia nos dá uma resposta quando essas situações acontecem em nossas vidas. Ela nos relata essa história lá em Jó. Jó, nós verificamos que ele perdeu a sua riqueza, os seus filhos, os seus bens. Tudo de ruim aconteceu com ele. Mas algo que me chama a atenção
é que na hora que Jó mais precisou, foi a hora que a nossos olhos Deus o abandonou. Que Deus não respondeu a oração dele quando ele precisava de Deus. Aos nossos olhos humanos falando. Deus poderia ter falado com ele logo em seguida: acalme-se, Jó, eu vou restaurar os seus bens, vou restaurar a sua família. Mas Deus não fez isso. Deixou que as outras pessoas fazer tantas coisas para ele, coisas de ruim para ele, entrasse em depressão. Para só lá no capítulo 38, através de um redemoinho, Deus falar com Jó. Nesse período da vida de Jó, as únicas vozes que ele ouvia eram das pessoas, e eram pessoas que tentavam desanimar ele. Alguns diziam: amaldiçoa o teu Deus e morre, você está assim por conta de ter pecado contra Deus, e tantas outras coisas eram ditas para Jó. Jó não tinha uma Bíblia como nós temos hoje, Jó não tinha conhecimento de Deus como nós temos hoje, Jesus não tinha vindo ainda. Mas é interessante que no meio de tudo isso, ele diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então Jó é exemplo para nós, que mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas, nós devemos ter esperança em Deus. E fala que por fim se levantará sobre a terra. Meu Redentor vive, o nosso Redentor vive, Deus vive. Não importa qual seja a sua situação, você pode firmar a sua vida nele, colocar a sua esperança em Deus. No Salmo 125, verso 1, a gente lê: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas continuam firmes para sempre. Aqui nós lemos que não podemos ser abalados se confiarmos em Deus. O texto aqui não está afirmando que não vai vir nada de ruim em nossas vidas, que não vai vir ventos fortes, tempestades, mas que estamos firmados em Deus, nós podemos ter Ele como certeza que nada nos abala. Então devemos treinar a nossa fé, exercer a nossa fé para chegar nesse ponto de qualquer tempestade não nos abalar. Como seria bom se tivéssemos fé suficiente para crer, fé suficiente para confiar em toda e qualquer circunstância em Deus. Seríamos muito menos ansiosos, seríamos muito menos preocupados, seríamos muito menos estressados. Lutas, dificuldades e problemas virão, mas o segredo para não desmoronar é ter Jesus como aquele que está afirmando a sua vida. E não só de boca para fora, não só como um discurso, mas ter isso no coração de fato, crer isso de fato, que pode vir a tempestade a bater, mas Jesus está presente e isso é suficiente. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a âncora das nossas almas. Jesus não nos deixa sermos levados por qualquer tempestade que acomete as nossas vidas. Então, concluindo, irmãos, Jesus é a esperança que nos mantém firmes. No Senhor seremos sempre sustentados, eternamente sustentados, não por nossas próprias forças, pois por nós não conseguimos nada, mas pelas forças do nosso Deus. A fé em Jesus Cristo nos faz vencer os desafios da vida. A fé em Jesus Cristo nos faz vencer os desafios ao nosso redor. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso socorro bem presente, nosso refúgio. Ter fé é confiar no único que pode vencer qualquer batalha que tenhamos que lutar. Esse é o nosso Deus que não nos abandona. Então temos motivos para ter esperança. E algum deles a gente viu essa noite. Nós podemos ter esperança porque Jesus é superior a tudo, até sobre o diabo e seus anjos. Podemos ter esperança porque Jesus não mente, Ele é fiel e vai cumprir tudo que está escrito aqui na Bíblia. E podemos ter esperança, Jesus é a âncora que firma a sua vida. Mesmo nas piores tempestades, pois será algo semelhante a Jó, você pode ter certeza, Jesus não lhe abandona.
Que a cada dia, quando olharmos para o céu, possamos lembrar que o Deus Supremo está conosco e não há nada superior a Ele. Que possamos dedicar as nossas vidas em louvar, honrar e glorificar a nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. A nossa esperança não é uma esperança vazia, ela está firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Estar orando. Ó Pai, muito obrigado, porque Tu é a rocha que podemos firmar as nossas vidas. Muito obrigado, porque podemos ter certeza que contigo podemos vencer qualquer luta. Eu te peço, Senhor, que agora aumente a nossa fé, aumente a fé de todos que estão aqui, para que mesmo em momentos mais difíceis, podemos de fato te fazer como esperança nossa, como rocha nossa, Senhor, e não vacilarmos, mas confiarmos em Ti. Te peço, Senhor, trabalhe nosso ser, para que no nosso dia a dia, nosso trabalho, na vida profissional, na escola, na faculdade, na família, onde for, possamos ter certeza que Tu está conosco, Senhor, que Tu não nos abandona, Senhor. Fortalece nossa fé, ajuda-nos a acreditar cada vez mais em Ti, a colocar nossa esperança cada vez mais em Ti. Trabalha na vida de cada um que veio aqui esta noite, Senhor, para que tenha uma semana abençoada na Tua presença, uma semana alegre e feliz, Senhor, em Ti, Senhor. Faz presente na vida de todos aqui, Senhor, e transforma, Senhor, nos molda para sermos cada vez mais semelhante e obediente a Ti. É isso que eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém.